Qual é, Cássio? Cadê tu? Tô com o Vinícius aqui já. Chega aí. Foi mal aí, Daniel. Tô enrolado pra caramba, cheio de bagulho pra resolver. Não sei se eu vou dar conta, meu brother. Irmão, relaxa, fica em paz. Se der pra tu, a gente tá aqui te esperando. Falou? Ô, campeão, desce aí uma saideira pra gente. E aí, como é que é pra vocês esse início, assim, de trabalho? Ah, cara, é aquela parada. Eu fico nervoso, né, porque todo patrão espera proatividade. Resta saber o que caralhos é proatividade na cabeça do patrão, né? Esse é um ponto. Cada patrão tem um conceito de proatividade e aí tu fica sendo vendido, né? E tem uma questão complicada que é como ser proativo quando você não conhece absolutamente nada do serviço. Pois é. Uma coisa é quando você começa a trabalhar num ramo que você já conhece, né? Por exemplo, eu sou bartender, né? Chego numa casa nova, eu sei ser proativo enquanto bartender. Agora, nesse emprego atual, é um ramo que eu nunca trabalhei. Eu tô em hotel agora, não tô como bartender, tô em serviço de quarto e é totalmente diferente. Então, assim, como me cobrar proatividade se eu não faço ideia do que fazer? Você pode começar a me cobrar a partir da segunda semana de trabalho aí, eu já dominei o serviço mais ou menos, já sei me precipitar, né? E fazer o meu serviço antes de ninguém mandar. Mas no começo eu não conseguia. Eu entendo. Super entendo. É exatamente no começo que as pessoas estão avaliando a sua proatividade. Não faz sentido. É aquela questão da primeira impressão, né? Exatamente. O meu avô, ele falava isso, né, meu Francisco? Ele era um peão de obra, assim, o cara era brabo demais, assim, né? Porque ele esperava determinadas coisas, não só dos funcionários dele, como da gente, que eu não tinha a menor ideia do que se tratava, né? Ele falava assim, ó, Vinícius, o homem tem que ser dinâmico. Eu devia ter 11 anos. E aí eu não tinha a menor ideia do que raios era ser dinâmico pro meu avô, né? Quer dizer, eu não tinha ideia do que era ser dinâmico de forma geral. Quase que não tinha ideia de que é ser homem, inclusive. Não tinha. Como não tinha? Simplesmente não tinha. Era um conceito, tipo, elevado demais para uma criança de 11 anos e tal. Mas assim, eu sentia no coração do meu avô um certo desapontamento com a minha pessoa. Será que ele sabia o que ele estava falando na questão de te cobrar de ser um homem dinâmico? O que ele sabia o que ele estava querendo dizer? Eu acho que ele tinha um conceito, ele fazia alguma relação ali desse dinamismo que eu acho que tinha muito a ver com isso que o Cássio fala de proatividade, né? E com a ideia de masculinidade em si. Ele fazia uma relação ali desses dois conceitos. É o seu Madruga, né? O homem tem que ser feio, forte e formal. E aí, assim, ele não sabia expressar o que era isso. Eu não sei se eu tinha maturidade pra entender do que era. Eu me sentia um bosta, porque eu tava a quilômetros de distância de ser quem meu avô achava que eu deveria ser, né? Que um homem deveria ser. E meu avô, eu acho que tava um pouco insatisfeito com a ideia de ter um neto a quilômetros de distância, anos de distância disso também. Mas sabe o que é complicado também? Pro teu avô, quando ele tinha 11 anos, ele já era quase um pai de família, tá ligado? Sobretudo, levando em consideração a história do meu avô, que era órfão, foi criado por uns tios, assim, e tal, tudo na base da porradaria, trabalho, né, com 11, 13 anos, ele tava na roça, trabalhando, né, na enxada mesmo, saca? Ele estudou muito pouco, tudo na base da porradaria, a vida do meu avô foi a base da porradaria, saca? Então, com 11 anos, você tava, vendo Pokémon, tá ligado? Exato, Tomando Todd e vendo Pokémon, é isso. E aí eu acho que ele devia olhar e falar assim, meu Deus do céu, onde foi que eu errei? Ô, bonitão, aquele que saiu lá agora é de carne? Opa, maravilha, traz um lá, por favor. Valeu. Meu avô tinha uns raciocínios engraçados às vezes, né? A gente estava discutindo sobre ditadura, né? E obviamente que, assim como outros velhos da época dele, como ele não foi preso, então ele achava que a ditadura tinha sido algo bom, assim, né? Ele tinha uma visão assim, não, que isso, pô, nessa época era bom, não sei o quê. Porque naquela época, antes da ditadura, né, o Brasil era igual uma frigideira com os camarão fritando. Ele falava uns negócios assim, eu não entendia nada da analogia que ele tava falando. Os camarões fervendo, sabe? E eu não entendi nada da filosofia dele ali, do raciocínio, sabe? Aí nesse dia a gente inclusive brincou muito, sacaneou muito com ele, fazendo outras analogias. É igual aquela do Porta dos Fundos, sabe? A vida é uma mulher com um mamilo do tamanho de um pires, sabe? De Santini, meu bem, de Santini.
Eu gosto muito da história do teu avô, que ele dormia lá com o travesseiro de tijolo. Era uma outra filosofia dele, Sim, exato. Ele sentava e a gente falava, vô, pelo amor de Deus, pega um raio de um travesseiro pra você dormir, deita na cama. Aí ela fala, não, quando eu estiver lá na roça eu não vou ter, então eu vou estar com o corpo acostumado. E aí não quero deixar ele acostumar, não. Era assim que ele falava, sério, era uma filosofia mesmo. Aí ele usava o quê de cama? Era uma esteira. E o travesseiro era um tijolo, né? Era um tijolinho, Muito louco, né? Eu lembro que a gente ia pra lá de férias, né? Ele tinha uma terrinha lá, um sítiozinho assim, que ele cultivava e tal, enfim, criava uns boi. Quando a gente fala de sítio, o nego pensa assim, um hotel faz nada disso. Era um mato, era um montão de mato. Casebre e gado. Teve luz depois que a gente, de ir lá muito tempo, sabe qual é? Ele foi organizando luz, essas coisas assim, mas no início não tinha nada. A gente ia pra lá, né? Porque de alguma forma ainda era divertido, né? Ter contato com a natureza e tal, enfim. E aí quando chegava lá a gente marcava, era em Casimiro de Abreu, a gente fazia um corre lá no Sana, né? O que a gente chamava de Pai João, era uma cachoeira que tinha. E aí, obviamente, que a gente imaginava que o meu avô ia com a gente, mas pra ele era um lance, assim, inadmissível. Você parar o que você tá fazendo ali é uma perda de tempo. Ele falava assim, com essas palavras. Vai entender, né? É como eu tô te falando, é uma filosofia da dor. É bem por aí. Mas era uma perda de tempo o quê? Ir no Sana? Não, se divertir, Daniel. Ah, caralho. Você fazer algo que não fosse trabalho era uma perda de tempo. Meu avô, nessa época, roots dele, ele só via jornal na televisão. E aí a gente queria ver qualquer outra coisa e tal. Eu queria ver o Chaves. Ele odiava. Ele achava um absurdo a existência do Chaves. Meu Deus, olha que perda de tempo. Ele falava assim... É louco, cara. E aí, assim, nos últimos dias dele, assim, né, já de um senhorzinho de idade e tal, ele amava Chaves. Os bordões de Chaves ele sabia todos. Ele concluía diversas situações do cotidiano com bordões do Chaves. Aí a gente falava, vou fazer isso aqui lá. Ele falava, isso. A partir do momento que ele se deixou divertir, tá ligado? Isso, porque houve um momento de mudança da vida dele, que ele era esse... Seu Lunga. Velho bronco, o Seu Lunga. Seu Lunga, Realmente a representação física ali do Seu Lunga. E, de repente, ele, já aposentado há muito tempo, começou a andar com o meu padrasto, que era um cara que curtia muito a vida, né? Vamos botar assim. Uhum. E, de repente, ele começou a aprender a curtir também, sabe? Tipo, começou a achar que a vida não era só trabalho. Daniel, teve um dia que eu vi e eu não conseguia acreditar no que os meus olhos viam. Meu avô estava num jet ski. O que caralho está acontecendo? Eu ia falar isso, eu ia falar que Cabo Frio deve ter sido um turning point ali pra ele. Foi, totalmente. E aí eu fico pensando assim, nesse período, obviamente que houve uma mudança, mas levando em consideração tudo aquilo que a gente estava falando, da forma como meu avô via a vida, era um modo de existência à parte, né? Totalmente diferente do que a gente está acostumado e tal. E aí ele me via lá com 11 anos, né, sem saber descascar uma laranja, minha mãe fazia uma Nescau, ele devia achar aquilo um absurdo. E eu não tinha culpa nesse processo, porque, assim, a minha criação foi completamente diferente dele. Ele viu uma diferença nessa situação toda, eu não conseguia ver, eu só estava vivendo, mas, de alguma forma, isso afetou minha autoestima no futuro. Isso é um ponto. Fudido da mente até hoje. Eu não vou dizer que foi por causa do meu avô, mas que essa concepção de dinamismo, de masculinidade, enfim, eu tava aquém desse ideal que ele, bancava, né? E aí, é óbvio que, assim, isso não é parte da minha vida agora, né? Eu vejo a vida de uma forma diferente, eu consegui fazer conciliações nesse processo, mas existem cicatrizes desse processo até hoje, maluco. Inclusive, esse meu lance, meu primeiro contato, assim, numa instituição de trabalho, assim, né? Quando chega lá pra começar, é extremamente afetado por essa imagem que meu avô fazia lá do início. E, eu fico ansioso pra caraca nos primeiros dias, assim. Fica com medo de te verem ali como o moleque fraco que não pega na enxada com 11 anos. Exatamente. Aí, campeão, desce mais uma aqui pra gente, por favor. É louco isso, né? Muito louco. Assim, esse meu primeiro contato com as coisas de forma geral, com as obrigações, assim, essa primeira vez que eu tô conhecendo ali e tal, isso me provoca uma ansiedade absurda. Tem uma situação que eu até conto, né? Então, antes de casar, eu comecei a trabalhar. Me formei e comecei a trabalhar na minha área. Meu primeiro emprego na minha área, que é esse que eu falava com população de rua, na prefeitura, na assistência social e tal. E aí eu cheguei lá extremamente preocupado, nesse mesmo esquema. Era uma batalha bem pesada e tal, mas eu, por
mim mesmo já estava preocupado, já estava ansioso. Mas eu tinha um gatilho, eu era solteiro. Então eu tinha esse gatilho na mente de falar assim, ó, se não der certo, se eu não der conta, foda-se, eu vou embora. Não tenho que sustentar, não tenho que fazer nada, né? É isso. Não tem a casa, não tem nada. Foi simples, não foi simples, mas esse gatilho mental aí me tranquilizava. Tanto é que caminhou e a gente foi trabalhando, como eu te falei, era pesado o trabalho, mas eu sempre dei conta e eu acho que eu fiz boas relações lá, acho que as pessoas gostaram do meu trabalho e tal, fluiu. Aí, na metade disso, nesse meio tempo, eu casei, lá ainda. Passado alguns anos, eu tive o convite para trabalhar em outra instituição, dessa vez do Estado, para ganhar mais, para trabalhar menos e tal, era super legal. Aí passei exatamente pelo mesmo processo, tudo de novo, é cíclico. Eu com um cagaço enorme de nego não gostar do meu trabalho, de não saber, de não conseguir lidar, aquele processo todo sem o gatilho de se der merda, eu dou linha na pipa, sabe qual é? Um pouquinho mais pesado, né? Porra, foi pesado demais. Foi pesado demais. Porque aí a responsabilidade era real, né? Total. Eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Tipo de, agora é comigo, saca? Uhum. E aí foi uma porradaria. Foi quando eu comecei a ir pra análise. Tomei uns remedinhos nessa época. Pra ficar de boa. Que merda, cara. Óbvio que, como tudo na vida, a gente dá conta, né? A gente foi se organizando. E do mesmo jeito que eu fui conseguindo organizar o trabalho lá na prefeitura, no estado foi a mesma coisa. Me organizei e tal. Mas foi porradaria. E algo me diz que tudo isso tem uma raiz nesse processo aí do ser dinâmico, que meu avô falava. É foda porque, assim, às vezes a gente sofre pra caramba com o medo de não atender as expectativas de outras pessoas a respeito da gente e tal. Sim. Não, e de fato, quando se trata do ambiente profissional, às vezes você realmente precisa muito fazer isso, né? Sim, atender expectativas é basicamente trabalhar. Exatamente. Mas quando se trata da vida normal, cotidiano, isso eu acho que ainda é um pouquinho pior às vezes, porque, né, tipo... Porque as expectativas são suas. Exatamente. E às vezes tem expectativa dos outros também que você acaba tentando se enquadrar, Sim. que não deveria, assim, tipo, você não tem obrigação nenhuma, né? Isso é um lance louco, né? Porque realmente, essas expectativas, e que são as expectativas que de fato a gente não precisa, talvez elas sejam as mais fortes, né? Eu acho que sim, com certeza, com certeza. O Daniel mencionou, né, que talvez porque sejam suas expectativas. Eu não sei, Daniel, eu fico pensando que são nossas porque a gente aderiu. A gente fagocitou ela dos outros, né? Exato. Acriticamente. Umas são culturais, né? Exato, é. Existia lá uma demanda social e a gente introjetou ela. E porque a gente introjetou, a gente é mais cruel com a gente mesmo, né? É igual aquilo que a gente citou num outro episódio a respeito daquele ciclo de tá namorando, agora tem que casar, agora tem que ter filho. É, o próximo passo, né? São demandas que não exatamente você precisa levar em consideração, né? Não é uma obrigação sua, mas acaba contando pra caramba, né? Mas rapidinho, segura esse assunto aí que eu vou mijar. Eu não sei vocês, né? Mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Assim, é sacanagem o quanto eu sou ansioso. Pra qualquer coisa, tá ligado? Tamo junto, Daniel. Tamo junto. E, cara, isso com a pessoa ansiosa é pior no nível, assim. Porque é uma vida feita de expectativas. A última vez que eu me vi nessa situação... Quer dizer, a última vez, não como se eu tivesse me libertado disso. Mas a última vez que eu vivi isso mais intensamente, assim, eu vi uma pessoa conhecida que eu não via há muitos anos. E eu tinha acabado de cortar o cabelo. Tava bem mais à mostra que eu tava ficando careca, saca? E aí... me veio todo um lance na cabeça das pessoas que me conheciam. Cabeludo. É, eu usava o cabelão grande, assim, né? Me veio todo um lance na cabeça das pessoas que falam assim, caralho, o Vinícius tá carequinha, maluco, que é isso? Aí eu falei assim, mas, gente... E eu tava com vergonha, muita vergonha disso. Aí eu tava pensando assim, mas, gente, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Qual foi o meu erro? Assim, qual é a situação? Porque, né, dá a impressão que você conduziu a tua vida de um jeito errado pra chegar naquele nível ali que você é um desapontamento à vida das pessoas ao redor, sacou? Porra, você tinha um cabelo tão bonito, gente. Por que você ficou careca, cara? Que vacilo. É isso, cara. É muito louco como isso invade a nossa cabeça de um jeito tirânico. E sabe o que é mais bizarro? Provavelmente as pessoas nem iam pensar nisso. Você tá gerando expectativa que elas têm uma expectativa, entendeu? Negativa, né? É, exato. Não, é sempre negativa.
negativa, porque se fosse positiva não seria destrutivo, então não seria legal, entendeu? Pois é, cara, muito louco isso, como a gente se maltrata, né, cara? Como a gente se açoita. Sim, o tempo todo. A vida é uma eterna autodepreciação. Eu acho que assim, isso tem a ver mais com a nossa forma de encarar a vida do que com a vida em si, né? Deve haver meios, novas formas, né, de se viver, né, de se pensar, mas enfim, do jeito que a gente tá vivendo é muito, muito agressivo. Falando em ansiedade, eu estou num momento extremamente ansioso da minha vida. Eu saí de casa tem 2 anos, exatos 2 anos que eu saí de casa, e eu fui morar com um amigo meu, Luiz, abraço Luiz, e agora eu vou morar sozinhão, que é um bagulho que eu tenho na minha cabeça há muito tempo, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar sozinho, muito. É meio surreal, né? Você é o cara do bora, que, por qualquer hora vambora e você gosta de ficar sozinho. Eu acho que pode ser exatamente isso, entendeu? Eu tô ali no bora, vambora, mas eu posso ficar sozinho também, entendeu? Entendeu o que tu quer dizer? Ali é um yin yang da parada. Tô ligado. Cara, eu vou agora, mês que vem, pra um apartamento novo e tal. E eu tô que eu não me aguento, eu tô pilhado num nível, assim, que na minha cabeça isso já vai ser a melhor coisa da minha vida e, porra, vai dar tudo certo, vai ser foda, não sei o quê. Só que não há meios dessas expectativas serem alcançadas, entendeu? Ah, Daniel, mas porra, isso é legal, brother. Isso é legal, mas ao mesmo tempo, essas expectativas não vão ser alcançadas porque elas são impossíveis, porque a vida não é um mar de rosas. Não, já tu tá trabalhando no nível ideal. É, o que eu falei no episódio passado, eu tô aqui na utopia. Aham. E aí, cara, a quebra da expectativa é algo que, porra, é muito ruim. Eu entendo. Mas pensa nessa perspectiva. A minha preocupação maior seria se você tivesse num polo oposto. Tipo assim, ai caralho, eu vou sozinho. Quando tava com o Luiz, eu acho que ia fluir pra gente dividir as contas, tal, não sei o quê. Agora, será que vai dar? Será que eu vou dar conta? Será que eu... Sabe, se tu tivesse nesse polo, eu estaria muito mais preocupado contigo. Eu acho que enquanto você tá com esse raciocínio de que a vida não é um mar de rosas, tá legal. O foda é quando você chega no raciocínio de que a vida é um mar de merda. Exato. Mas sabe o que eu acho que me dá essa noção dessa expectativa, assim, lá no alto, em vez dessa expectativa lá embaixo, que você falou, Vinícius? É justamente a questão que você tinha quando você foi lá pro seu primeiro emprego, que é a não responsabilidade real, entendeu? Entendi. Tipo, óbvio que você tem responsabilidade, você vai ter que pagar conta, condomínio, você tem seu trabalho, enfim. Mas, tipo assim, ninguém depende de mim. E vou te falar um negócio, Daniel, é um insight que eu acabei de ter. Qual é a diferença entre a minha situação lá no abrigo, quando eu fui pro estado, com a tua situação agora? A diferença soa como assim, mas agora o Vinícius tá casado, então ele é obrigado a ter, agora ele tá por conta dele. E na real, Não, né? a gente tem sempre o suporte das pessoas ao redor. Do mesmo jeito que, assim, eu estivesse solteiro e deu uma merda, óbvio que a gente assume mais responsabilidade. É chato você ter que regredir, tipo assim, nessa estrada, nesse jogo de tabuleiro, nesse jogo da vida aí, ó. Sim. Você, teoricamente, aqui entre muitas aspas, né, você regrediria. Mas, pô, também não é nada que... Você não vai virar mendigo. Exato, a gente tem a sorte de ter nascido ali num patamar e tal, que é muito difícil isso acontecer com a gente, entendeu? A gente é privilegiado nesse sentido. E vou te dizer, da mesma forma, por exemplo, que qualquer um de vocês, ou se minha mãe, por exemplo, tá numa situação difícil, é óbvio que ela tem minha casa aqui pra ela, saca? Exatamente. O meu medo, a partir de que eu casei, tem a ver com o que se espera de um homem casado, né? De ser o provedor, de ser o tal. O meu medo não era de virar mendigo, era de não corresponder ao papel do homem. Que eu vou te falar, que conhecendo a Bia, é um papel que ela zero espera de você, tá ligado? Exato. Não, tipo assim, que você não seja capaz e tal, mas dessa expectativa do homem e tal, não sei o quê. Tem essas duas possibilidades, né? Assim, o vídeo só vai conseguir mesmo, foda-se. Ou, de fato, como eu acredito que é, de ver assim, gente, isso não é papel do homem. E não existe mais essa construção, entendeu? Não existe essa coisa do papel do homem e tal. Exatamente, exatamente. Mas eu ainda tô entranhado nessa porra. Mas isso é introjetado na gente de uma maneira que, porra, a gente nasce com isso, entendeu? Exatamente. Olha que louco. É o machismo estrutural ali da parada. O machismo afeta todo mundo, irmão. O machismo agride todo mundo, inclusive os homens. Sim, claro. Enfim, é um lance que afeta a gente realmente na estrutura mesmo, da nossa formação. É, exato. Obviamente que a gente não pode falar do machismo como ele afeta as mulheres, assim, a gente sabe como ele afeta, mas a gente não tem lugar de fala pra isso.
Mas a gente sabe como afeta a gente em questões, por exemplo, psicológicas e sentimentais, tá ligado? Que eu acho que é onde bate forte mesmo ali na gente, entendeu? É óbvio que são pesos diferentes, né? Lógico que são pesos diferentes. O machismo afeta a gente, mas a gente ainda é privilegiado por ser homem, tá ligado? Exatamente, Eu quando vejo essa ideia de competitividade, essa ideia de violência, isso tudo tem uma perspectiva, né, de machismo, né? Onde o cara tem que se provar homem, tem a ver com agredir outra pessoa e tal. Ele tem que ser dinâmico. Exatamente. Ô, meu dinâmico, pode fechar aqui a continha pra gente e também se puder dar aquela seguida lá nas redes sociais, a gente agradece, valeu?